Que o seu dia e a sua semana sejam abençoados por Deus. Bem-vindas e bem-vindos à nossa conversa de hoje. Nós temos em mãos um material, olha, fascinante. É um comentário detalhado sobre um capítulo do livro de Ezequiel, o capítulo 17. E assim, se alguém pensa que em um texto com mais de 2.500 anos não tem nada a dizer sobre poder, política, traição, bom, prepare-se. A nossa missão aqui hoje é desvendar uma parábola, uma alegoria incrível sobre duas águias, um reino em crise e, no fim, uma promessa que muda tudo. É quase um thriller geopolítico da antiguidade, sabe? Com uma reviravolta teológica que é surpreendente. Com certeza. E é uma história que chega num momento, assim, crucial para o povo de Judá. Eles estão no exílio, tentando entender como é que tudo deu tão errado. E Ezequiel usa essa imagem poderosa, quase cinematográfica, para explicar as decisões que levaram à queda da nação. Não é só um relato histórico, é um diagnóstico da alma de um povo. Ok, vamos mergulhar nisso então. A história começa de um jeito bem visual, com uma grande, belíssima águia. É uma imagem forte, né? Quem é essa águia e o que ela quer? Então, essa primeira águia, descrita com penas vistosas, asas enormes, ela é um símbolo para o homem mais poderoso do mundo naquela época, Nabucodonosor, o rei do Império Babilônico. Ah, claro. E o alvo dele é o cedro do Líbano. O cedro não é uma árvore qualquer, né? Ele representa a realeza de Judá, a linhagem do rei Davi. Era um material nobre, usado para construir o Templo de Salomão, os palácios. A imagem evoca nobreza, força, tradição. Certo. Então temos o superpoder mundial de olho na Casa Real de Judá. E a águia, pelo visto, não chega de forma sutil. O texto diz que ela arrancou o seu broto mais alto. Isso não só como uma aniquilação total, é mais cirúrgico, né? Quase como uma aquisição hostil de uma empresa, em que se demite o presidente. É a analogia perfeita, é exatamente isso. A ação representa um evento histórico bem específico, ali por volta de 597 a.C. Nabucodonosor invade Jerusalém e, em vez de destruir tudo, ele captura o rei, Joaquim, Que é o broto mais alto. Exato, que é esse broto mais alto, e o leva para o exílio na Babilônia. A própria parábola chama a Babilônia de cidade de comerciantes, o que era verdade. Era um grande centro econômico. Então o líder é removido e levado para a sede do império. É uma estratégia de poder muito inteligente, de uma forma bem cruel. Em vez de criar um mártir destruindo a nação, ele simplesmente decapita a liderança e assume o controle. Mas a história não para aí. Nabucodonosor decide replantar algo. Exatamente. Ele não queria um território devastado. Ele queria um estado vassalo, um território que lhe pagasse impostos e fosse leal. Então, ele pega sementes da sua terra, ou seja, alguém da própria linhagem real de Judá, e o planta. Essa semente é o tio de Joaquim, um homem chamado Zedequias. Nabucodonosor o coloca no trono como um rei fantoche. E é aqui que a imagem muda de forma dramática. O que cresce não é outro cedro majestoso, mas uma videira dei baixa. A escolha de palavras parece muito intencional. Totalmente. Pense na diferença. Um cedro cresce para cima, é um símbolo de independência, de força. Uma videira é baixa, é rasteira, ela se espalha para os lados e depende de outras estruturas para se apoiar. Entendi. A imagem que a parábola pinta é a de um reino humilhado, que só pode sobreviver se estender seus ramos em direção à Babilônia, que é a fonte do seu poder. Era tipo assim, uma humilhação diária. A mensagem de Nabucodonosor era clara: você pode reinar, mas não se esqueça de quem está no controle. Não ouse crescer alto demais. Que situação tensa. Tá, então temos um acordo estabelecido. Um império dominante e um reino menor vivendo sob essa sombra. Mas, como a história geralmente nos mostra, reis fantoches raramente gostam dos seus cordões, né? Zedequias aparentemente não estava nada satisfeito em ser uma videira baixa. De jeito nenhum. Apesar de ter sido colocado no poder pela Babilônia
e de ter feito um juramento de lealdade, a pressão interna e talvez o próprio orgulho o levaram a buscar uma saída. Ele começa a olhar para o outro lado do mapa, para outra grande potência da região. E é aí que a segunda águia entra em cena. E essa segunda águia, segundo a nossa fonte, é o Egito, o rival histórico da Babilônia. Do ponto de vista de Zedequias, isso parece uma jogada política padrão, não é? A gente vê isso até hoje. Países pequenos tentando usar a rivalidade entre superpotências para garantir a própria sobrevivência ou independência. Qual era o problema com essa estratégia? À primeira vista, parece uma manobra geopolítica clássica. Judá estava ali presa entre dois gigantes, Babilônia ao norte e Egito ao sul. Tentar jogar um contra o outro era, assim, o manual de sobrevivência da época. O problema, e aqui a história dá uma guinada fundamental, não foi a escolha do aliado. O problema foi o que Zedequias quebrou para fazer essa aliança. Espera aí. Você quer dizer que a questão não é estratégia militar, mas... Algo mais profundo. Exatamente. É aqui que a história deixa de ser sobre política e vira um caso de teologia pura. O ponto central é como Zedequias havia selado seu acordo original com Nabucodonosor. Ele fez um juramento solene, um pacto, e invocou o nome do seu Deus, o Senhor, para garantir sua fidelidade. Uau! Isso muda tudo. Ele não fez só uma promessa política a um rei estrangeiro. Ele usou o nome de Deus como garantia, como fiador de um contrato com um rei pagão. Nossa, isso é de uma audácia tremenda. É uma audácia que, na visão do profeta Ezequiel, tem consequências cósmicas. Ao quebrar sua palavra com Nabucodonosor, Zedequias não estava apenas cometendo um ato de traição política. Ele estava profanando o nome do Deus de Israel no cenário internacional. Claro. A fonte que a gente está analisando diz que Deus leva isso para o lado pessoal. Pense no que as outras nações viram. O rei do povo escolhido de Deus usa o nome do seu Deus para selar um acordo e, na primeira oportunidade, o quebra. Que tipo de mensagem isso passa sobre a confiabilidade e a santidade desse Deus? Passa a mensagem de que a palavra do povo de Deus não vale nada, e por extensão, o Deus deles também não é levado a sério. É um desastre de relações públicas em nível divino. A geopolítica se torna uma questão de honra a Deus. Precisamente. O comentário que lemos usa uma frase forte. Diz que Zedequias arrastou o nome do Senhor na lama. A questão deixa de ser sobre lealdade à Babilônia e passa a ser sobre fidelidade ao próprio Deus. Entendi. Então, a rebelião política foi, na verdade, um ato de infidelidade espiritual gravíssimo. Dado o peso dessa decisão, a aposta no Egito tinha que dar certo. Funcionou. O faraó veio em seu socorro e eles conseguiram a independência. Foi um fracasso total. Absoluto. A parábola é curta e grossa sobre isso. A ajuda do Egito não foi suficiente. Historicamente, a gente sabe que o exército egípcio fez um movimento tímido, mas recuou rapidamente quando a força total do exército babilônico se voltou contra Jerusalém. A rebelião foi esmagada. E as consequências para Zedequias e para a nação? Terríveis. A destruição final de Jerusalém em 586 a.C. foi o resultado direto. A parábola usa a imagem de um vento oriental que vem e seca a videira. O vento oriental, vindo do deserto, era um símbolo clássico de julgamento e desolação na Bíblia. Puxa vida! E para Zedequias, pessoalmente, o fim foi ainda mais trágico. Ele foi capturado tentando fugir, forçado a ver seus filhos serem executados, e depois teve seus próprios olhos vazados, antes de ser levado como prisioneiro para a Babilônia, onde morreu. Que final sombrio e brutal! Uma história de más decisões, de um juramento quebrado, que leva à ruína completa. Parece que a lição é simplesmente cumpra sua palavra ou enfrente a aniquilação. É esse o ponto final da história? Poderia ser. E se parasse aí, já seria uma história poderosa sobre responsabilidade, sobre consequências. Mas é exatamente neste ponto de escuridão total, de fracasso absoluto, que a narrativa faz uma das viradas mais espetaculares de toda a profecia bíblica. A voz que narra a parábola muda. Como assim muda? Até agora, a história era sobre o que a águia da Babilônia fez, o que a videira de Judá fez, o que a águia do Egito não fez.
Era uma história de ações humanas e suas consequências. De repente, a voz se torna a do próprio Deus e ele diz: agora, eis o que eu farei. O foco muda do fracasso humano para a intervenção divina. Uma promessa. Depois de toda essa traição e julgamento, ainda há espaço para uma promessa. Sim, e é uma promessa que ecoa o início da parábola, mas subverte completamente o seu significado. Deus diz que ele mesmo irá até o topo daquele cedro original, a linhagem de Davi, e pegará um broto tenro, um renovo. Ele mesmo fará o plantio. Não será um rei escolhido por um império estrangeiro, mas um escolhido diretamente por Deus. Um novo começo, então. Vindo de Deus, não das manobras políticas dos homens. E onde esse broto tenro é plantado? E o que ele se torna? Deus diz que o plantará num monte alto e majestoso, no Monte Sião em Israel. E o contraste com a videira de Zedequias é a chave de tudo. Ao contrário da videira baixa, dependente e rasteira, este broto se tornará um cedro viçoso, uma árvore magnífica, forte, gloriosa. Uau! E o propósito dela é universal. A profecia diz que, debaixo de seus galhos, habitarão aves de toda espécie, que ela dará fruto e se tornará um abrigo para todos. É a imagem de um reino de paz, de segurança e refúgio que se estende a toda a humanidade. E essa imagem de um descendente de Davi que se torna um refúgio para o mundo, o comentário que estamos usando conecta isso de forma bem direta a uma pessoa, certo? Sim, de forma explícita, a fonte argumenta que essa é uma das profecias messiânicas mais claras do Antigo Testamento. O broto tenro da linhagem de Davi é Jesus. A promessa de um reino que oferece refúgio, vida e segurança a todos que vêm a ele, não importa a origem, é vista como o cumprimento dessa visão de Ezequiel. A história que começou com o fracasso de um rei terreno termina com a promessa de um rei celestial, cujo reino não terá fim. Impressionante. A gente passa pela ascensão e queda das águias, pela videira humilhada e chega nesse cedro majestoso. Se a gente pudesse destilar tudo isso, quais seriam as mensagens centrais que essa análise profunda nos oferece? Eu acho que a gente pode extrair 3 grandes ideias. A primeira é sobre o enorme peso da responsabilidade individual, especialmente na liderança. A história toda gira em torno das escolhas de um homem, Zedequias. Sua quebra de juramento não foi um problema pessoal, arrastou uma nação inteira para a catástrofe. É um lembrete de que o caráter de um líder reverbera por toda a comunidade. É uma ideia que continua super atual. As ações de uma pessoa no topo podem gerar ondas que afetam a vida de milhões. Faz todo sentido. Qual seria a segunda? A segunda, que talvez seja o coração do drama, é sobre a santidade da palavra. O ponto de virada da história não foi uma batalha perdida, foi uma promessa quebrada. O texto insiste que o problema não foi a aliança política de Zedequias, mas o fato de ele ter desvalorizado um juramento feito em nome de Deus. Isso nos ensina que, para Deus, fidelidade e integridade não são apenas convenções sociais, são questões espirituais profundas. Manter a palavra é uma forma de honrar a Deus. Entendi. A base de um reino, a história parece dizer, não é seu poder militar, mas sua fidelidade. E a terceira, que parece ser o grande clímax da mensagem? O terceiro e principal ponto é a soberania da esperança divina. E isso é o mais bonito da passagem. Ela não nos abandona no poço do fracasso humano. Pelo contrário, ela mostra que, mesmo diante da pior traição e do juízo mais severo, o plano de Deus para restaurar e redimir continua de pé. A narrativa se move de forma brilhante de um rei falho para um rei messiânico prometido. A esperança final, segundo Ezequiel, não está na nossa capacidade de fazer as alianças certas, mas na promessa fiel de Deus de intervir e estabelecer o seu próprio reino de justiça e paz. Uma história realmente poderosa. Começa com uma intriga política entre Babilônia e Egito e termina com uma promessa de esperança para toda a humanidade. Exato. Isso levanta uma questão importante para nós hoje. A história nos força a pensar sobre os pactos e as promessas em nossas próprias vidas.
Com nossas escolhas e compromissos, que tipo de árvore a gente está cultivando? Uma que se parece com a videira de Zedequias? Baixa, ansiosa, sempre dependendo de alianças frágeis e buscando segurança nos lugares errados? Ou estamos nos esforçando para ser parte daquela árvore maior, o cedro majestoso, que encontra sua força e propósito por estar enraizada na promessa divina de segurança e vida eterna? Uma reflexão muito profunda para a gente levar para o resto do dia. Deus abençoe todos os ouvintes.